Marcos 2, quem achou diz amém. Leremos, pois, o texto então. Diz assim: dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu íntimo: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando nessas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se, tome o teu leito e anda? Ora, isto é, para que saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem, darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém. Uma passagem muito fantástica, onde relata o poder de Deus, a ação do Mestre, diante da incapacidade humana. E lendo esse texto, que nos demonstra um grande milagre de Cristo, estava escrevendo, fazendo os meus rascunhos, e lembrei de um fato interessantíssimo, que aconteceu com minha mamãe. A minha mãe, no período que eu estava no seminário, mais ou menos em 2002, ela recebeu uma notificação do mestre, uma informação muito difícil, que ela estava com um problema na região umbilical. Ela fez uma abdominoplastia, e essa abdominoplastia acabou trazendo algumas consequências, e depois de um tempo, ela foi diagnosticada com câncer nessa região. E minha mãe ligou rapidamente para mim no seminário, dizendo: filho, a mãe precisa falar com você, eu estou angustiada, já vou reunir suas irmãs. Minha mãe, ela recebeu a notícia, e era daquelas pessoas que na hora já começa a fazer planos, e falou: já vou reunir a família, vou separar os bens, vamos fazer tudo. Eu falei: calma mãe, calma, tenha paciência não, filho, porque eu sei que eu vou partir. E ali, nós terminamos a conversa. Lá no seminário tinha um lugar chamado Jaboque, né? O Vale de Jaboque, é uma região um pouco ali, pertinho do seminário, né? Uma mata. E ali eu sempre ia orar à tarde, e aí eu falei: Senhor, eu vou orar ao Senhor. E fui lá, e busquei o Senhor, rasguei meu coração perante Deus, e Deus me deu uma palavra, no livro de João, Evangelho de João, capítulo 11, onde relata que a enfermidade não era para a morte, mas era para a glória de Deus. E eu liguei: mãe, Deus me deu uma palavra, tenha paciência, Ele vai agir, tenha calma, o Senhor vai agir. Ela falou: eu sei meu filho, eu sei, mas diante desse fato não há o que fazer. Eu falei: calma minha mãe, calma, tenha paciência. Não meu filho, eu sei que Deus vai agir, mas realmente não é fácil, é uma enfermidade difícil, o seu pai morrera dessa enfermidade. Eu sei que minha mãe guardou isso no coração. Minha mãe era com as senhoras abençoadinhas, que gostava de tarde da benção, e tinha uma tarde da benção abençoada, sabe, dos corinhos, né, cheio da glória de Deus. E ela foi nessa tarde da benção, ali na igreja presbiteriana, na Brasilândia mesmo. E ali, nesse dia que ela estava ali, cantando os corinhos, veio uma mulher, que ela não conhecia, de outro local, e colocou a mão sobre a região que estava enferma, e disse o seguinte: o Senhor está te curando agora,
Deus me mostra, Deus falou no mais profundo do meu coração, que você está enferma, mas Ele está te visitando agora. E ela começou a chorar, e chorava copiosamente, e mesmo assim, nos dias seguintes, ela tinha que passar no médico novamente, ela passou, e repetiu os exames, e o médico pegando os exames, e falou assim: olha, estou vendo algo diferente aqui, está estranho. E mandou repetir novamente exames de imagens, e ele não conseguia detectar aquilo que tinha sido detectado antes. E ele falava: tem algo estranho aqui. E chamou a sua equipe ali, conversou, e ela ficou preocupada: o que foi, doutor? Piorou a situação? O que está acontecendo? Ele: calma, tenha paciência. E eu só sei que ele chegou até ela e disse: olha, sei que foi feito os exames, deu realmente neoplasia, você estava realmente com isso, mas não sei o que aconteceu, que não aparece mais nada no exame. Voltei, fiz o exame novamente 3 vezes, mandei fazer exames de imagem, e não deu nada, é estranho. E ela falou: não é estranho, foi meu Jesus que me curou. Ele disse: não, sim, eu sei, mas tem algo estranho aqui. Não, mas isso é estranho, foi o Senhor que me curou. Ele falou que estaria me curando, e Ele me curou. Mas mesmo assim ela passou ainda com outros médicos e não detectou nada. O nosso Deus que operou no passado, Ele opera hoje também. É o mesmo Deus que trabalha, é o mesmo Deus que faz coisas extraordinárias. Precisamos sempre estar diante de Deus. Eu não sei qual é a sua posição hoje, como você se encontra, mas creia, o nosso Deus, Ele está disposto a operar em favor da sua vida. O texto que lemos não é diferente. O texto que lemos mostra Jesus ali, supostamente, na casa de Pedro. E Jesus sempre ensinava, todos os sábados na sinagoga, e todos os dias. Então a multidão sempre estava ao lado do mestre. E nesse dia, a multidão apertara Jesus, Jesus ensinando os seus discípulos diante daquela multidão de pensamentos diversos, ambíguos. Tinha aqueles que queriam ouvir o mestre para aprender, e tinha aquela multidão que queria pegar o mestre em alguma falha, em alguma brecha a qual o mestre pudesse dar-lhes a oportunidade devida. Mas o mestre ensinava os seus discípulos, e de repente aconteceu algo extraordinário. 4 amigos, motivados pelo carinho, pelo amor, conduziam um paralítico até o telhado, e descendo ali o paralítico, o Senhor resolveu curar aquele homem. E eu examinando esse texto, falei: Senhor, o que nós podemos tirar para nossas vidas sobre este texto? Quais lições podemos colocar em prática no nosso dia a dia? O que o Senhor quer nos passar? E Deus me deu logo no versículo 1, nesse sermão expositivo, narrativo aqui, diz o seguinte, que nós precisamos urgentemente voltar aos pés de Cristo, e ao mesmo tempo conduzir pessoas que necessitam aos pés do mestre. Ao mesmo tempo eu devo buscar o mestre, mas ao mesmo tempo eu preciso conduzir pessoas também ao mestre. Esses homens tomaram essa iniciativa grandiosa de levar o paralítico até a presença de Jesus. Propôs isso no coração. E nós precisamos anelar, precisamos rasgar o nosso coração perante o Pai e não se afastar da vontade do Senhor. Gente, escute uma coisa: o nosso nível de relacionamento com Deus depende de nós. Nós precisamos voltar à intimidade, precisamos voltar aos pés da cruz e declararmos que somos pobres de espírito, porque a Bíblia diz: bem-aventurados sois vós, que sois pobres de espírito, pessoas que dependem totalmente da ação divina, pessoas que não tomam posições antes de falar com o Pai. Precisamos sempre estar dispostos a rasgar o nosso coração perante aquele que faz, perante aquele que age, perante aquele que está disposto a fazer. Que coisa linda! Um pequeno bilhete que foi encaminhado mostra o que o Pai está disposto a fazer. A necessidade de buscar o Senhor, a necessidade de estar aos pés do Mestre. Todo aquele que se coloca a buscar o Senhor, Deus está disposto a mostrar o seu poder. Gente,
Existem inúmeros textos que podemos fundamentar isso. Oséias capítulo 2 fala que o povo andava perante os seus próprios caminhos, servindo a outros deuses. Até o próprio Deus permitiu que a esposa de Oséias fosse um representante do povo ali, podemos dizer assim, um protótipo da forma que o povo estava. Mas Deus diz no capítulo 2, eis que levarei o meu povo para o deserto, porque assim falarei o seu coração. Gente, nós temos que buscar o Senhor, que não venhamos ser levados para o deserto, não, porque eu estou disposto a ir, porque Deus, Ele cria situações, a fim de que estejamos diante de sua face. Então se entregue, busque o Senhor, mas ao mesmo tempo, além de buscar, eu preciso ser um instrumento de Deus, a fim de levar as pessoas até a presença do Mestre. Olha que interessante, estes homens foram até o encontro do Senhor, mas ao mesmo tempo, estes homens conduziram o paralítico até a presença do Pai. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo, o Espírito Santo vir nos inquietar, ao ponto que possamos chorar com aqueles que choram, e que possamos trazer até a presença do Pai, aqueles que necessitam de cuidado. Gente, olha a igreja maravilhosa, se cada um de nós criarmos uma responsabilidade, falar, Senhor, eu faço diante de Ti um propósito, pelo menos uma alma eu vou trazer ao Senhor este ano. Quantas pessoas mais ou menos tem aqui? 450 pessoas? 500 pessoas? No final do ano teremos quanto? 1000 pessoas? Olha que coisa fantástica. Se cada um de nós tomarmos uma iniciativa de falar, eu coloco no meu coração, perseverar em favor de uma alma, eu tenho certeza que Deus cumprirá isso e fará segundo o propósito do seu coração. Aqueles 4 amigos poderiam desistir, mas propuseram em seu coração que tinha que conduzir aquele paralítico, mesmo diante das circunstâncias que exige. Gente, eu preciso voltar a pagar o preço, posso dizer, pagar o preço é um termo muito assim, evangeliquei, mas eu preciso voltar a me entregar ao Senhor, a fim de que Ele possa me usar na minha família. Existem familiares nossos que estão sofrendo, e que precisam de um nosso ombro amigo. Existem pessoas nos serviços que estão com casamentos destruídos, famílias dilaceradas, e que precisa ouvir uma palavra Tua. Precisamos assumir a nossa responsabilidade diante de Deus. Assuma a sua responsabilidade. Eu preciso conduzir, eu preciso me esforçar por alguém que ainda não teve encontro com o Senhor Jesus. Eu preciso tomar essa iniciativa. Eu preciso, gente, a minha mãe, ela que me conduziu a Cristo, mas ela assistiu um batismo na cidade do Rio de Janeiro. Ela via muitos jovens sendo batizados, e ali ela clamou, Senhor, permita que eu possa ver o meu filho descer nas águas do batismo. Um ano depois, irmãos, ele estava lá sendo batizado, e minha mãe chorando. Gente, nós precisamos voltar a orar pelos nossos filhos, porque nossos filhos pertencem ao Senhor Jesus, a nossa casa pertence ao Senhor Jesus. Nós precisamos rasgar nosso coração perante o Pai. No livro das Confissões de Santo Agostinho, Ambrósio, ele cita uma frase interessante, referindo-se a Mônica, a mãe de Agostinho, diz assim, um filho de tantas lágrimas, jamais poderá ser perdido. Um filho de tantas lágrimas, jamais poderá desviar-se, ou distanciar-se das mãos de Deus. E sabemos que a história de Agostinho foi terrível, se envolveu com o maniqueísmo e com tantas coisas, mas Deus trouxe para si, e permitiu que, por meio dele, algumas colunas do pensamento cristão fossem estabelecidas. Escute uma coisa, vale a pena se entregar ao Senhor, vale a pena se colocar nas mãos de Deus, porque existem muitas vidas que precisam do nosso cuidado. Amém? Outra lição maravilhosa que eu acho nesse texto é sobre o poder da unidade. Eu preciso harmonizar, trabalhar junto com o meu irmão, a fim de que eu venha alcançar
o propósito definido. Eu sei que é chato, mas diga para o seu irmão, diga-se para ele assim: eu preciso de você. Fala para ele. Por que eu preciso? Porque precisamos um dos outros. Gente, agora imagine comigo, será que uma pessoa poderia carregar aquele paralítico? Será? Alguém tomasse a iniciativa, vai, vou carregar. Como ele não chegaria perante o mestre? Eles propuseram em seu coração, os 4, conduzir aquele paralítico, é o poder da unidade. Algumas pessoas dizem, Napoleão Hill, no seu livro, diz que seria a mente mestra. A mente mestra, que seria a capacidade da cooperação, a fim de chegarmos a um propósito definido. Napoleão Hill, no seu livro, fala sobre isso. É um grupo de pessoas que se unem em um propósito, a fim de chegar a um lugar definido. Esses 4 homens lançaram um propósito. Temos uma visão, um propósito: chegar até Jesus. O que fazer? Aqui tem uma maca. Cada um pega de um lado e vamos. O poder da unidade. É como aquele homem, aquela mulher que está com fome e de repente se depara com uma árvore, a macieira, e fala: como eu vou pegar essa árvore? O que eu posso fazer para poder pegar essa árvore? Pegar esse fruto da árvore. E de repente chega alguém e fala: eu te ajudo. Aquela brincadeira de criança, né? Vai, coloca o pé aqui. Vem nas minhas costas, vai. Eu te ajudo. Gente, precisamos dar as mãos. O ano está começando. O trabalho tem que ser retomado. Líderes de células, precisamos de você. Intercessores, vocês são responsáveis por esta igreja. Nós dependemos da oração de vocês. Todos os ministérios, bem envolvidos, permitirá que este corpo possa chegar ao devido lugar. Somos um corpo, e todos os membros do corpo, é necessário, é fundamental, para que possamos ter uma igreja melhor, e um povo melhor. Eu preciso de você, você precisa de mim. Aquela musiquinha, né? Nós precisamos de Cristo. Escute, eu vou na sua casa, eu preciso me envolver, conhecer você. Eu já solicito agora que você possa abrir a porta da sua residência, para que eu vá tomar um cafezinho. Eu gosto de um cafezinho. Pastor, sem açúcar, com açúcar, não importa. Prepara um café abençoado que eu vou lá. Vamos conversar. Esses dias eu visitei a Érica, né? Antônia Paceta, né? E eu preciso conhecer melhor você. Mas isso só será possível se você permitir que eu possa te ajudar. Mente mestra, capacidade de trabalhar juntos. Pastor, mas somos diferentes. Mas é assim que funciona. É assim que funciona. Eu, pastor Júnior e os demais conselhos somos diferentes. Somos diferentes. Gente, Deus nos chama para um propósito maior. Eu poderia ficar no bonança, mas Deus falou: não. Eu poderia. Deus nos chama para um propósito maior. E eu sou totalmente diferente do pastor Júnior. A gente brinca que ele é todo bonitinho, com o cabelinho tal. Eu aprendi a me vestir com ele, né? No seminário. Eu estou ainda. Eu casei depois de 4 anos, pastorei solteiro, casei com minha esposa. Ela foi minha. Eu nunca fui. Eu tinha um bigodinho feio, né? Eu brinco no encontro com Deus. Deus foi nos ajeitando. Nós precisamos uns dos outros, né? Eu preciso de alguém do meu lado para poder informar que eu estou errando, que eu estou fazendo certo. A harmonia é necessária para uma igreja. Escute, nós somos uma igreja de centro. Acabou o culto, foi embora. Não. Igreja é relacionamento, é lugar de comunhão, é lugar de estar juntos, é lugar de sair para comer junto. Isso é bom. No Bonança, às vezes, acabava o culto lá 8 horas, eu saía da igreja 9h30, e o povo conversando na porta da igreja, dando risada. Igreja no bairro, às vezes, né? Mas, gente, eu preciso querer me relacionar, eu preciso querer ter intimidade. E eu acredito que o poder da cooperação dos amados nos levará à vontade de Deus. O amor tem que reinar tudo isso, a vontade tem que reinar tudo isso. Então, nós contamos com você.
Assuma o seu papel, assuma o seu dever como cidadão dos céus. Você, cristão, tem responsabilidade, e eu preciso assumir a minha responsabilidade, é servir ao Senhor aonde Ele desejar. Amém? Diga para a pessoa assim, para ela, sem aquele dedo bem assim, assuma o seu papel, fala para ela. Aí você gosta, né? Apontar, nós gostamos. Gente, para finalizar, olha que interessante. A vida nem sempre é fácil. Existem obstáculos ou não? Eu falei. Havia uma multidão, sim ou não? Sim. Havia os antagonistas que falam, a oposição. Havia um grupo de pessoas pronto a servir e um grupo de pessoas pronto a atrapalhar. Aí eu vejo Cristo vendo algo fascinante. Imagine o esforço daqueles homens chegando naquela casa, vendo a porta não tem como conduzir, e agora? A janela não tem como entrar. O que farei? Eles poderiam pensar, né? Cafarnaum é o quartel-general de Jesus, sempre está em Cafarnaum. Jesus morava em Cafarnaum, depois que foi lá retirado de Nazaré, ele foi para Cafarnaum, então ele estava sempre ali. Os homens poderiam falar, o mestre sempre está em Cafarnaum, deixa para outra oportunidade. É conjectura. Ou o próprio paralítico poderia falar, eu preciso aceitar a minha dificuldade, meu problema, eu preciso me aceitar como eu sou, deixa para lá. Mas não foi isso, não foi essas atitudes que eles fizeram. Em Israel, as casas são construídas, segundo John Stott, com escadas laterais, que possibilitam um morador até o telhado. Então, agora imagine o esforço, volte agora, o período bíblico, e vê aqueles 4 homens subindo aquela escada, com aquele paralítico, vai, pega de um lado, pega do outro, empurra, rapaz, escorregou, olha o sacrifício, até chegar ao telhado, houve um esforço. Gente, esse tópico fala sobre, eu preciso perseverar, eu necessito ser constante, para que eu possa receber aquilo que Cristo tem, eu preciso ser constante, eu preciso ser perseverante. Aquilo que vem fácil, vai fácil, mas aquilo que você alcança com choro, com lágrima, com jejum, com consagração, você com certeza valorizará. Estes homens tomaram essa posição, vamos subir. Subiram, chegando lá, os telhados dessa região eram compostos por gravetos, troncos de árvores, o barro umedecido, que com o calor do sol, que ficava uma pedra. Gente, olha as dificuldades, a escada, o telhado, e outra coisa, a casa era de quem? De Pedro. Pedro não era muito convertido, não era? Podia falar, vou quebrar o telhado desse homem? Vou nada, deixa esse paralítico para lá. Não, outro dia a gente vem. Não, gente, eles abriram ali um buraco no telhado, propósito definido, foram orientados, mas tinham um propósito. Diante das crises da vida, eu não posso abrir mão do meu propósito, daquilo que Deus estabeleceu para mim. Se temos uma visão, sofreremos junto, batalharemos junto, mas não abriremos a mão. Não podemos dizer, eu não posso. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Temos um propósito definido, temos uma visão definida. Não são os obstáculos que vão nos impossibilitar de receber a nossa vitória. O texto fala, a escada, o telhado, abriram, eles poderiam ser repreendidos pelo mestre. Jesus falou, que coisa é essa? Que irresponsabilidade é essa? Jesus ficou maravilhado com tal ação. O próprio mestre disse, o próprio mestre estabeleceu ali ele salientou a fé destes homens, não foi nem a fé do paralítico. A iniciativa, o trabalho, levou a Cristo esboçar-se sobre um ato de fé, vindo daqueles homens. Então, você pagará o preço por aquela pessoa, e Cristo vai honrar ela pelas suas orações, mesmo quando ela não está crendo, mas você está crendo por ela, e Deus fará a obra em nome do Senhor Jesus. A perseverança, irmãos, é tudo. A vida, com certeza, é cheia de dilemas, mas eu não posso desistir daquilo que Cristo colocou em meu coração.
desafios surgem, mas eu tenho um lugar. O céu é a minha morada. Vão surgir muitos obstáculos. Eu preciso me santificar, porque santificação é bíblica. Eu preciso me guardar, eu preciso viver confrontando o mal, eu preciso entender o que significa reino de Deus, e não meu próprio reino. Nós estávamos ontem comentando sobre o livro, né? O reino de ponta cabeça. Hoje tudo está invertido, mas eu preciso entender o que significa o reino. O reino é isso, viver baseado nas propostas de Cristo, na vontade de Cristo. Ei, esse texto é fantástico, porque Jesus, ele ressalta aqui, ele reivindica a sua divindade. É até um sermão expositivo doutrinário, né? Provas da evidência de Cristo, provas da divindade de Cristo. Em primeiro lugar, o seu nome, né? Em segundo lugar, suas obras. Em terceiro lugar, é profundo, porque ele fala, os seus pecados estão perdoados. Quem pode perdoar pecado? Eu posso perdoar pecado? Você pode perdoar pecado? Um homem pode perdoar pecado? Somente o quê? Deus. Ele reivindica, eu sou Deus, eu sou o divino, eu sou o que sou, e eu sou, te digo agora, os teus pecados estão perdoados. Escute uma coisa, existem feridas maiores do que doenças físicas, existem feridas no mais profundo da alma, existem feridas que Cristo quer tratar, e aqui ele disse, paralelamente, subjetivamente, o seu corpo é importante, mas eu estou mais preocupado é com a sua alma, é com o seu coração, é com o teu ser. Então, sendo assim, essa sua enfermidade é difícil, mas Cristo está preocupado tanto com o corpo, mas muito mais com a alma. Por favor, fique de pé em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por vocês.